Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalva, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Vamos continuar lendo, fazendo a nossa leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Fala sobre a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou-lhe ele:
para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Ora, para outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Esse capítulo também é grande. Porque Jesus falou por parábolas. É outro título. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Olha, gente, como é comparado o reino dos céus. O reino dos céus é o conhecimento de Deus, é o entendimento da palavra de Deus, é a entrega da nossa vida para Jesus. Isso que é a pessoa alcançar o reino de Deus. Então, o reino do céu é comparado, né, com uma coisa muito valiosa. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim.
Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré. É rejeitado pelos seus conterrâneos, pelos seus familiares até. Tendo Jesus proferido estas palavras, essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Isso é muito comum, né? Jesus falou: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua própria família. E às vezes a gente prega o evangelho, né? Tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, e às vezes a família não valoriza, nossos familiares, né, não valoriza, não quer escutar a palavra de Deus da boca da gente. Às vezes prefere ir para uma macumba aí, ó, né, para um espiritismo aí para falar com algum morto, que eu já expliquei nos meus vídeos, que falar com morto é falar com demônios, que o morto não volta para falar com ninguém. Mas os demônios assumem a voz do morto e conhecia a vida do morto. Aí ele volta com a voz do morto e fala com a pessoa. E aí a pessoa acredita. Então, muitas vezes a gente prega o evangelho e às vezes os familiares não valorizam, não quer ouvir. Os parentes, muito menos, não quer ouvir. E continuam, né, na cegueira espiritual. Então é bom ouvir, seja de quem for que está pregando o evangelho. Eu aconselho sempre a ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não custa ouvir. Se qualquer um está pregando, se é a palavra de Deus, se é a Bíblia, ouça. É bom comparar, né? Está na Bíblia. Porque às vezes você fica ouvindo coisa aí que não está na Bíblia. E acredita. Por isso que a Bíblia fala: o meu povo está perecendo. Ou seja, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece as promessas de Deus. E eu estou gravando esses vídeos exatamente para isso. Talvez você não tenha costume de ler a Bíblia, ou às vezes lê e não entende. Acompanhe os vídeos. Eu comecei a ler o Evangelho de Mateus no capítulo no vídeo 11. Eu gosto de numerar meus vídeos para ficar fácil. Que às vezes eu quero falar em algum assunto, aí eu posso falar: tá no vídeo tal. Você pode ir lá encontrar. Eu comecei a ler a Bíblia no vídeo 11. No vídeo 11. Eu acho que o título é assim: Conhecendo a Palavra de Deus. Então, gente, por hoje é só. Já deu 14 minutos. Esse capítulo é muito grande. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Esforcem para ouvir. Porque se você falar assim: eu não estou com vontade de ouvir a Bíblia, eu não senti no coração. Não, não precisa esperar sentir no coração, não. Eu nem estava querendo gravar hoje, porque eu estava muito cansada. Mas como eu estou com o propósito de gravar um por todo dia, eu estou gravando. Põe o telefone perto de você, quando você tiver, se for você mulher, tá lavando uma louça, tá fazendo um almoço, eu ponho na janela da cozinha lá o celular e fico ouvindo pregações, testemunho, a leitura da Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Não se esqueça disso. Então, Deus que abençoe, fique com Deus, a paz seja convosco. Até amanhã. Amanhã será outro vídeo.